A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de estudo, de aprofundamento, de conhecimento da palavra de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor, com o nosso professor, Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo, a paz do Senhor. Irmão Jairo, irmãos, fica ali naquela técnica, preparando todo esse trabalho para que chegue a você o melhor som, a melhor imagem. Sem ele, nada disso poderia ser feito aqui. Orem sempre por ele, viu? Para que Deus lhe abençoe, lhe dê graça e por tudo lhe recompense. Gente, hoje é segunda-feira, 20 de julho do ano da graça de Deus, de 2026. Estamos chegando hoje à nossa quarta lição. Que lições maravilhosas têm sido estas, né, irmãos? Evangelização, pregação do evangelho. Esta é a principal tarefa da Igreja de Cristo Jesus na face desta terra. É levar o evangelho a toda criatura, a todo o mundo. E hoje vamos começar a segunda viagem missionária de Paulo. O Espírito Santo levando Paulo e seus companheiros para além fronteiras, ingressando inclusive na Europa. Tá vendo, queridos? Que trabalho maravilhoso Deus fez por meio de Paulo e seus companheiros. Esse trabalho que começou em Jerusalém, se estendeu até Antioquia da Síria, foi para Roma, a capital do império, Constantinopla, que era a capital de Roma no Oriente, e é claro, daí se espalhou por toda a Ásia, África, chegou à Europa e ao resto do mundo. E, por fim, aqui na América do Sul, praticamente em todos os países. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado, sendo pregado ao redor do mundo. Então, temos muito a aprender nesta lição desta semana, viu? Então, veja, reveja, para que você vá para a classe no próximo domingo preparado, preparada, né? Para, de maneira bem sábia, discutir tão importante assunto, a necessidade do ganhar almas para Jesus. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e já entrar direto na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça de enviar essa aula para aquele professor de escola bíblica dominical, para aquele aluno da escola bíblica dominical, para aquela pessoa que ama a palavra de Deus. É muito importante para a continuidade desse trabalho, tá bom? Porque você evangelize também através das redes sociais. Afinal, nós estamos falando de evangelização, de espalhar a palavra de Deus. E você pode contribuir com isso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica no Instagram, também o perfil do nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, e do nosso pastor professor, pastor Mário Souza, tá bom? Vai ser muito importante para você, eu tenho certeza que você vai se edificar muito com as mensagens maravilhosas que esses irmãos compartilham. Então não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de curtir e também de comentar. Além disso, marque o sininho das notificações. Toda vez que a DCI lançar um programa, uma programação, um culto no YouTube, você vai receber no seu celular essa notificação e vai poder acompanhar conosco. Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, nós temos a nossa consagração na direção do Círculo de Oração. Terças-feiras, 19h30, o culto de doutrina, de ensino bíblico aqui no templo. Quintas-feiras, 19h30, culto clamando pelas causas impossíveis. E domingo, a nossa escola bíblica dominical, iniciando às 8h30 da manhã, e o nosso culto vespertino, aos domingos, iniciando às 17h45. Você é nosso convidado, traga um visitante, venha congregar, venha conversar conosco e louvar esse Deus
Maravilhoso. Então, continuando o nosso estudo, hoje nós estudaremos a lição de número 4, que tem o seguinte título: O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textuário da lição é o seguinte, está em Atos, capítulo 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A verdade prática: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos 11 até o 18 e também do 25 até o 31. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 16, 11. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Os objetivos da lição, professor. Primeiro objetivo: interpretar a direção do Espírito na expansão missionária e na igreja. Segundo, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E terceiro, mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Olha que importante. Comentário bíblico, a introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa, Atos 15, 36 e também Atos 18, 22. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Pastor Mário Souza. Nesta lição desta semana, que é a quarta, vamos observar aqui a atuação do Espírito Santo, enviando os seus servos, os seus mensageiros para além fronteira. Isso quer dizer que a missão, ela pode ser local, chamada missão urbana, missão municipal, missão estadual, missão nacional, missão transcultural, até mesmo dentro do próprio país, a exemplo de Samaria, que estava dentro de Israel, mas tinha ali tantas nações
né? Que o evangelho se espalhou entre eles, e as missões além fronteiras, fora da nação. Veja que aqui Paulo, nesta sua segunda viagem missionária, agora atravessava a fronteira da Ásia, África para a Europa. Aqui ele chega na cidade de Filipos, uma cidade da Europa, a primeira, onde se estabelece ali uma base missionária, né? É a partir dali que a Europa começa a ser evangelizada. E é por isso que temos que entender a ação e a intervenção do Espírito Santo, pois, em alguns casos, o Espírito Santo até nos proíbe de ir a determinado lugar que estamos com vontade de ir, porque a vontade dele é que possamos ir para outro lugar. Deus fez isso com Paulo, e Paulo entendeu, e que possamos entender também que a nossa vontade tem que estar dentro do centro da vontade do Espírito Santo, porque ele é que sabe os lugares mais necessitados e de prioridades a serem feitas. Então, submetamos-nos sempre à vontade do Espírito Santo e, com certeza, tudo dará muito, muito certo. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. E se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Segundo subponto, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. E terceiro subponto, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Então, primeiro subponto, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Atos 15, 39 e 40 e Atos 16, 1. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa, Atos 16, 9. Segundo subponto, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como a adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía uma boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Atos 16, versículos 14 e 15 e também o 40. Terceiro subponto, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, em Atos 16, de 16 a 21, pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Lídia, aqui está se falando de uma personagem, né? E ela abriu o seu coração. E é claro que é aí que o Espírito Santo entra para começar a agir. Que Deus levante muitas e muitas Lídias, como também muitos e muitos homens
com seus corações abertos e sinceros para a obra de Deus, através dos quais muitas outras vidas sejam alcançadas. Isso fala muito de pontos de pregações em lares, em casas. No começo da Assembleia de Deus no Brasil, assim era. E como foi também em Israel e por outras partes do mundo. Lares que se tornaram pontos de pregações, depois congregações, posteriormente grandes igrejas. Primeiro subponto. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Prestem muita atenção aqui, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária de Paulo. Os capítulos 13 e 14 focaram a primeira viagem dele. O capítulo 15 se deu o concílio em Jerusalém, e a partir do versículo 36 do capítulo 15 começa a segunda viagem missionária, que vai até o capítulo 18 de Atos. A princípio, a intenção de Paulo, conforme relata, a partir dos versículos 38 em diante, é bom que o professor e o aluno leia, ele pretendia ir com seus companheiros para outra parte da Ásia, para outra região, como da Psídia e etc. Ele encontra-se com Timóteo, que se ajunta ao grupo, um moço crente, com a sua avó crente, sua mãe também, ambas judias, o seu pai era grego, e esse menino se converte pela educação de seus pais, no caso a mãe e a avó, não é? E se torna um componente maravilhoso no ministério de Paulo. Mas o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para onde ele queria ir. Está vendo? Quantas vezes temos as nossas estratégias? Sim. Temos os nossos planos? Sim. Até mesmo na preparação de um sermão. Quantas vezes preparamos um sermão para pregar e na hora o Espírito Santo dá outra mensagem. Como é bom estar debaixo da direção do Espírito Santo. E foi isso que Paulo fez. E chegando ele em uma determinada cidade, em Troades, então ele teve uma visão. O anjo do Senhor pedindo para que ele atravessasse a Macedônia, para ajudá-lo. E assim aconteceu, ele atravessa essa fronteira e ele chega na cidade de Filipos, que era a primeira cidade da Europa. Ele estava num outro continente. Até então, a Europa não conhecia o Evangelho. E ele se encontra com essa senhora chamada Lídia. E aí começa a se desenvolver um grandioso trabalho. Mas nesse primeiro ponto, você observa que o Espírito Santo desvia a rota de Paulo. E Paulo, sendo servo do Deus Altíssimo, homem de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, a ela se submeteu, a ela obedeceu e tudo deu muito certo. Fica aqui uma mensagem para nós, obreiros, viu? Você pode ter suas estratégias, você pode ter seus métodos, mas que eles estejam todos debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo, que pode mudar. E ele é soberano, ele é Deus, ele pode. E quando isso acontecer, obedeça-o, faça o que ele está mandando e com toda a certeza vai dar muito certo. E deu aqui no caso de Paulo. Olha o que aconteceu, segundo subponto, o título, irmão Peter. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Está vendo? Ele encontra uma mulher que tinha uma fé sincera. Repita as três coisas aí. Fé sincera, o que mais? Sensibilidade espiritual. Olha aí. Hospitalidade. Tá vendo? Ela tinha uma fé sincera. Ela tinha uma sensibilidade espiritual. E o que mais? Hospitalidade. E hospitalidade. Dentro dessa sensibilidade, isso quer dizer o quê? É você ser acessível à voz do Espírito Santo. Lembra daquele texto? Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não
endureçais os vossos corações. E foi isto que aquela senhora fez. Ela era uma vendedora de púrpura. Irmãos, era um tecido muito, muito caro. Somente os ricos podiam tê-los. E se ela era uma vendedora desse material, ela era uma mulher de posses, ela tinha condições. Mas observamos aqui que ela não estava com o seu coração apegado a estas coisas. A Bíblia diz que ela era temente a Deus, mas não conhecia a Deus. Faz muito lembrar Cornélio, vocês se lembram? Capítulo 10 de Atos, que Cornélio era um homem piedoso. Ele era um centurião romano, mas era um homem piedoso, um homem religioso. Olha aí, ele fazia suas orações, ele dava esmolas, mas isto não significa salvação. E tal era o grau de sua humildade e sinceridade que um dia, ele estando orando, o anjo do Senhor lhe aparece e manda que ele mandasse mensageiros a uma cidade chamada Jope e mandasse chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro, o qual lhe falaria palavra de salvação. Tudo isso aconteceu. E Cornélio se converteu ao Senhor com a sua família e foram batizados com o Espírito Santo. Leia Atos capítulo 10, né? É bom ler esse texto maravilhoso, já a partir do versículo 35 em diante. No caso aqui, não foi diferente. A Bíblia diz que ela era uma mulher temente, certamente religiosa, mas ainda não conhecia a verdadeira salvação. E agora chegou a ela. E quando ela começa a ouvir ao apóstolo Paulo, o seu coração se abre, a sua fé se aquece, e ela começa a se sentir tocada pelo Espírito de Deus, e aceita a Jesus Cristo como Salvador, e oferece a sua casa como hospedagem para aqueles homens e para a obra de Deus. A casa dela se tornou um ponto de pregação. Na casa dela se passou a reunir a turma, né? A turma passou a reunir e adorar a Deus ali. Ou seja, a primeira igreja fundada no continente europeu. Olha que privilégio Deus deu a esta mulher, né? Lídia, a vendedora de púrpura. E ela não era natural dali, ela era da cidade de Tiatira, aquela cidade que está lá no Apocalipse, né? Que tem a igreja lá em Tiatira, que depois se formou também, se criou, Apocalipse capítulo 3. Está vendo, queridos? Então veja que um coração aberto para Deus, sensível à voz do Espírito Santo, pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por meio dela, a sua casa se tornou uma igreja. E por meio dessa igreja, muitos ali agregaram. Está escrito aqui que o número crescia, né, de maneira muito grande em todas as igrejas por onde Paulo e seus companheiros passavam. Irmãos, a exemplo de Lídia, sejamos também instrumentos de Deus. Nunca feche o teu coração à voz do Espírito Santo. Nunca feche as tuas mãos para contribuir com a obra de Deus. Lídia tornou-se uma contribuidora da obra de Deus, não só no sentido de ceder a sua casa como local de reunião, como também financeiramente, com certeza ajudou no ministério de Paulo. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, muitas mulheres de posses lhe ajudavam no ministério. Está vendo? Então, se Deus tem te dado condições, abra o teu coração para ajudar, contribuir com a igreja. Contribuir com a igreja é contribuir com a obra missionária. O próprio Paulo nos ensinava dizendo que Deus ama todo aquele que contribui com alegria. Não é por necessidade, não é por obrigação, mas por prazer. Porque os rendimentos da igreja não vêm das autoridades, não vêm do Estado, não vêm do município, não vêm da federação. Os rendimentos da igreja vêm das contribuições dos crentes,
contribuições estas, né, que fazem a manutenção da casa do Senhor, em construções de templos, né, em ambientes mais confortáveis para os crentes reunirem, ajudar os necessitados e aflitos da igreja, obra missionária, sustentar missionários no campo de trabalho que estão lá ganhando almas para Jesus. Tudo isto vem de onde? Dos cofres da igreja. E os cofres da igreja vêm de onde? Dos dízimos e ofertas que os irmãos contribuem voluntariamente para esta obra. Então, que Lídia seja este exemplo para mim e para você. E não somente ela, mas tantos outros. A Bíblia fala de Filemon, por exemplo, né? Que era um outro tipo Lídia, que cedia sua casa, suas posses, seus bens para a obra do Senhor. E tantos outros, mas Deus usou no passado. Mas eu tenho certeza que Ele continua usando no presente e que você dê lugar para que você também seja mais uma destes que Deus quer usar para abençoar a sua obra. Terceiro subponto. A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Por que simplicidade? Lugar humilde, irmãos. Não começou em nenhum palácio, em nenhum teatro, anfiteatro, estádios. Não, numa casa. Numa casa. E em redor deveria haver, sim, muita simplicidade, muita pobreza, não é? É aquilo que Jesus disse, que ele veio para evangelizar os pobres. Porque se Lídia, ela deveria ter recursos financeiros, entretanto, ao seu redor, tinha comunidades carentes, precisando muito de auxílios, de socorros, não somente materiais, mas principalmente no lado espiritual. Então, tudo ali era simplicidade. Mas o evangelho chegou com toda a graça. Esta graça que alcança a tudo e a todos. A cultos e ignorantes. A ricos e pobres. A qualquer tipo de etnia. A qualquer tipo, nível e cor de pele, não importa. Dentro de cada corpo há uma alma carente, sequiosa de Deus, precisando de Deus para a sua salvação. E Paulo, como ele dizia, que ele se gastava e se deixava gastar em prol do reino de Deus. Ele não tinha a sua vida por preciosa, mas com toda a alegria ele cumpria a carreira que recebera do Senhor Jesus Cristo, do seu ministério, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Atos capítulo 20 e o versículo 24. E foi assim que aconteceu. Ele enfrentou problemas. Vamos passar agora a ver esses problemas nesse segundo ponto. Mas ele não se acovardou, não recuou, nem sequer se deteve. Ele continuou avançando contra tudo, contra todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E com ele, o evangelho. E nestas pregações, almas e mais almas iam se rendendo para o reino de Deus. Mas ele sempre contou com a colaboração dos seus colaboradores. Dentre eles estava Lídia. E que você seja também, como eu e como os outros mais, colaboradores do Espírito Santo, levando esta palavra. Pregue com simplicidade, pregue com toda a graça, e você verá o poder transformador desse evangelho, transformando vidas pecadoras em vidas santas, vidas perdidas em vidas salvas, vidas vividas em trevas que agora passam a viver na luz, vidas que serviam ao diabo que passam a servir a Deus, vidas que estavam caminhando para o inferno que agora caminham para os céus. Tudo isto pelo poder transformador do evangelho, que salva, que cura,
que batiza com o Espírito Santo, perdoa e transforma e leva o pecador arrependido a novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus, e que anuncia que breve Jesus voltará para levar para si um povo todo especial, zeloso e de boas obras, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tito 2,14. Pense em tudo isto. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Esse é o segundo ponto da lição, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, a expulsão de um espírito de adivinhação, que está nos versículos 16 a 18 de Atos 16. Segundo subponto, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, Atos 16, de 19 a 22. E terceiro subponto, a falha da justiça humana, Atos 16, dos versículos 21 a 24. Então, primeiro subponto, a expulsão de um espírito de adivinhação, Atos 16, de 16 a 18. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração, em Atos 16, 13. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, que é pneumapitona no grego, prática condenada pelas Escrituras, lá em Deuteronômio 18, de 9 a 11. Embora falasse verdades sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus, lá em Marcos 1,24, também em Lucas 4,41. Perturbado, Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, Atos 16, 18, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas, glória a Deus. Segundo subponto, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, que vai dos versículos 19 a 22, também de Atos 16. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movido por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. A gente vê isso em Atos 16, 19. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. Atos 16, 22 e 23. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Terceiro subponto, a falha da justiça humana, dos versículos 21 a 24. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. A gente vê isso em Atos 16, de 22 a 24, e também em Atos 22, versículos 25 a 29. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Salmos 37, versículos 12 e 13. Muitas vezes, o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará a dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Prestaram atenção, irmãos? A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes malignos, estranhos. Isto quer dizer que, onde o evangelho for pregado, a oposição das trevas sempre se fará presente. Em todos os sentidos, em todos os setores. Por quê? Porque jamais as trevas tiveram comunhão com a luz. Aonde a luz chega, ela prevalece, ela predomina. E as trevas, perdendo campo, tudo fará para bloquear esta luz. Essa é que é a verdade. Então eu até aconselho os irmãos de lerem, todo esse texto aqui, que não está na lição, que vai desde os versículos 16 até o 24.
porque aqui acontece 3 episódios, né? Dos versículos 16 até o 24. Do 16 a 18 é quando a moça é liberta, né? A partir do 19 até o 21, 22, é quando aqueles comerciantes que lucravam sobre aquela moça agora ficavam, né, no prejuízo, porque o demônio não estava mais nela para dar lucro para eles. E num terceiro momento, a falha do Império Romano, né, das autoridades. Então é bom vocês lerem esse texto, dos versículos 16 até o 24, desse capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro subponto, qual é, irmão Peter? A expulsão de um espírito de adivinhação, dos versículos 16 a 18. Tá vendo? Era uma moça escrava desses homens. Mesmo tendo a casa de Lídia como local de reunião, mas ali Paulo usava muito, é claro, para evangelizar os que ali chegavam, mas principalmente para doutrinar os que já eram crentes, assim como nós fazemos em nossas igrejas, né? E ele saía por ali com seus companheiros para evangelizar, procurar local de oração para orar com os outros irmãos judeus e evangelizar. E numa dessas idas, ele encontra com esta moça, que era possuidora, endemoniada, era possessa por um espírito de adivinhação. E quando ela viu Paulo e seus companheiros, começou a dizer que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação. Ela estava falando verdade? Sim. Mas, entretanto, era um espírito maligno falando nela, não é? E a Bíblia foi sempre contra esta prática. Sempre contra. Mesmo sendo algo verdadeiro, Paulo sentiu pelo Espírito de Deus, Paulo tinha o dom de discernir os espíritos, que quem estava falando naquela moça não era o Espírito Santo, e sim um espírito maligno. Você lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10, Paulo menciona os 9 dons do Espírito Santo. E dentre eles, o 7º dom se chama dom de discernir os espíritos. Vou até repetir o texto, 1 Coríntios 12, de 8 até o 10. Então, Deus quer dar à igreja este dom. Receba, meu irmão, minha irmã, busque a Deus o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não é, e busque de Deus este dom fundamental, para que você não seja enganado por profecias falsas, mensagens falsas e etc. Ali estava uma mulher aparentemente falando verdade, quando, na verdade, era um espírito maligno falando nela. O tipo da verdade que não levava a nada, pelo contrário, confundiria. Porque aqueles que estavam ouvindo podiam dar crédito a ela, não é? E desprezar até a mensagem poderosa e genuína do Evangelho. E isso não foi uma só vez, foram várias vezes, que chegou ao ponto de perturbar a Paulo. Então Paulo, em nome de Jesus, manda aquele demônio embora. Porque o demônio conhece a verdade, irmãos. Em Marcos capítulo 1, versículos 24 em diante, Jesus chegando em uma sinagoga, estava lá um moço endemoniado. E os espíritos malignos começaram a falar nele. E falando para Jesus, sabemos que tu és o Cristo, sabemos que tu és o Santo de Deus, viestes perturbar-nos? Olha aí, eles não estavam mentindo. Então Jesus disse, cala-te e sai dele. E o demônio foi embora e o moço ficou liberto. E foi o que aconteceu com aquela jovem. Paulo expulsou aquele demônio em nome de Jesus. E a moça ficou liberta, sã. E a partir do versículo 19 até o 22, o que vai acontecer agora? Aqueles homens que lucravam com a adivinhação daquela jovem escrava, perderam seu lucro. E aí arquitetaram um plano contra Paulo, né? Dizendo que ele era um enganador, um pervertedor da ordem, e foi aquela situação toda que chegou ao ponto
deles denunciarem a Paulo às autoridades romanas ali do local, que não fazendo qualquer investigação, pelo contrário, já condenaram a Paulo a açoites, bateram nele. Quer dizer, veja que as injustiças das justiças humanas não são de hoje, irmãos, é de sempre. Autoridades que se corrompem, influenciadas, corrompidas pelo dinheiro, certamente eles também aceitavam propinas daqueles comerciantes, daqueles elementos. É diferente hoje? Você vai lembrar de muita coisa hoje em dia, é ou não é? Quantas propinas, quantas corrupções, quanta coisa sendo feita em nome da justiça sem ser justiça. E o que aconteceu? Paulo foi ali condenado, com seus companheiros açoitados, viu? E eles foram para a cadeia, foram parar na cadeia. Segundo subponto. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. Tá vendo? Já falei sobre isso, né? Eles reagiram e perseguiram injustamente aqueles homens de Deus. Por quê? Porque eles se sentiram prejudicados. Eles perderam o lucro que tinha com aquelas adivinhações. E o terceiro subponto? A falha da justiça humana. Pronto. A falha da justiça humana. Não é de hoje, é de sempre. Agora, irmãos, mesmo que a justiça humana falhe conosco, a de Deus jamais falhará. Chegará o tempo próprio e determinado que Deus vai agir. Deus não tem o culpado por inocente. Não tem. Como também não tem o inocente por culpado. Deus conhece bem tudo e conhece todas as coisas. Se você está sendo injustiçado, Deus está vendo. Se você merece ou não tal ato, vinda da parte da justiça. E o que foi para Paulo foi muito injusto. Foi incorreto. Mas mesmo assim, ele orou a Deus. E como diz a Bíblia Sagrada no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, já era perto da meia-noite. Eles estavam cantando e orando ao Senhor. E olhem bem, os seus corpos estavam cheios de vergões, de pancadas, de chibatadas. Então Paulo deveria estar sentindo muitas dores, juntamente com Silas, e amarrados a um tronco ainda por cima. Veja que crueldade, que maldade. E qual foi o mal que ele fez? Nenhum. Ele libertou uma jovem de uma opressão maligna. Esse foi o mal que ele fez. E, entretanto, olha a recompensa que ele recebeu. Uma falha da justiça. Punido injustamente, torturado, surrado. E a Bíblia diz que seu corpo estava cheio de vergões. Mas Paulo não reclamou, não murmurou. Está vendo, queridos? Antes, ele estava cantando e orando ao Senhor nosso Deus. Que legado Paulo nos deixa, né? Quantas vezes estamos reclamando por tão pouca coisa, quando, na verdade, estas leves e momentâneas tribulações nos trará um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17. É por isso que, mesmo por tudo isso que Paulo passou, até eu recomendo que você leia 2 Coríntios, capítulo 11. Já a partir do versículo 12, onde Paulo cita uma porção de coisas que ele passou, enfrentando os falsos obreiros, os falsos profetas, depois os açoites, os apedrejamentos, tudo que ele passou. É um relato tremendo, uma lista enorme de sofrimentos que Paulo passou. Repetindo, 2 Coríntios 11, de 12 até o final. Mesmo assim,
Por tudo isso que ele passou, ele diz, no final da sua carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Por amor ao evangelho, Paulo entregou a sua vida, doou a sua vida. Eu e você, o que é que estamos a fazer? Pregamos o evangelho por amor, ao ponto de doar as nossas vidas, ou fazemos isto apenas nas horas vagas? Primeiramente, as minhas coisas terrenas, depois as de Deus. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Pense nisto, viu? Vamos ao próximo ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, que se divide em 3 subpontos. O primeiro, açoitados e presos por causa do evangelho, a gente vê isso em Atos 16, de 22 a 24. Segundo subponto, o louvor que abre portas e transforma ambientes, em Atos 16, versículos 25 e 26. E terceiro, a conversão do carcereiro e a vitória da graça, Atos 16, de 27 a 34. Então, primeiro subponto, açoitados e presos por causa do evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Segundo o subponto, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Romanos 5:3 e Tiago 1:2. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. E terceiro subponto, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados, segundo aos Coríntios 5:17. Este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Meus irmãos, o evangelho foi sempre assim. Muita gente quer confundir o evangelho. Está se pregando por aí um evangelho diferente. A teologia da prosperidade, onde o crente tem que ter a maior conta bancária no banco, a melhor casa, a melhor saúde. Fora isso, ele está amaldiçoado. E eu quero dizer que amaldiçoado é quem ensina tais coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi isso que ele disse? Em João 13?
Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. 2 Timóteo 3,12. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E ele lembrai-vos que os profetas foram perseguidos antes de vós. E foi assim que começou o evangelho, debaixo de muita lágrima, torturas. No primeiro século, olha quantos crentes morreram, triturados pelos leões nos coliseus romanos e em outras partes do Império Romano. Torturas de toda sorte, de toda ordem. Dos 12 apóstolos, somente João teve morte natural. Os outros, mortes torturantes, horríveis. Inclusive Paulo, que foi decapitado lá em Roma. Então, ser testemunha, muita gente não sabe disso. Mas você vai ficar sabendo agora, quem não sabe. Testemunha no original quer dizer mártir, sabia? Quando você decide ser testemunha de Jesus, você tem que estar pronta para ser mártir. Essa que é a verdade. Então, quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, ele está dizendo, sereis meus mártires. Olha o que ele disse no Apocalipse, ser fiel até a morte. Esse ser fiel até a morte é o mesmo que ser fiel até o martírio. E dar-te-ei a coroa da vida. 2:10, parte B, Apocalipse. E quando eu citei aqui que Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, Mateus 5, a partir do versículo 9 e 10 em diante. Não foi diferente. Bastou Paulo chegar em Filipos, e olha que Paulo já tinha sofrido açoites, apedrejamento na sua primeira viagem. É bom até reler, não é? Atos, os capítulos 13 e 14. Aqui na sua segunda viagem não foi diferente. Ele começou a pregar o evangelho, o inferno já se levantou contra ele, o diabo ficou furioso. O que aconteceu? Ele expulsou o demônio daquela menina. Resultado, foi denunciado injustamente, como se fosse malfeitor. E no caso, seu companheiro, né, como se eles fossem malfeitores. A justiça falhou. Já pegaram Paulo, mandaram surrá-lo e prendê-lo. E olhe bem, os seus pés ficaram presos. No cárcere inferior quer dizer que era um cárcere subterrâneo, irmãos. Devia ser úmido, escuro, estranho. Vocês estão vendo? Estamos dispostos a esse tipo de sofrimento para pregar o evangelho? Correr toda sorte e espécies de riscos, irmãos? É por isso que Paulo foi categórico quando ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com a carreira, com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. 20, 24, Atos dos Apóstolos. A nossa vida está sendo dedicada a Deus. Que Deus tome as nossas vidas e faça delas bênçãos para os que nos ouvem, os que nos acompanham, viu? O primeiro subtópico. Açoitados e presos por causa do evangelho. Tá vendo, irmãos? Por causa de que eles foram açoitados? Por causa do que eles foram açoitados? Evangelho. Eles estavam praticando maldades? Não. Furtando, matando, se prostituindo, levando uma vida desregrada, desonestas? Não.
E quantos que passam a largo fazendo isso, é ou não é? Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam levando luz para os que estavam em trevas, levando pão espiritual para os que estavam famintos, água para os sedentos, salvação para os perdidos, perdão para os pecadores, a cura para a alma e para o corpo também. Veja que aquela moça ficou liberta, teve a sua alma sarada pelo poder do nome de Jesus. Olha o resultado: açoites, prisões. Está vendo, irmãos, o que é que aguarda quem se dedica ao reino de Deus? E aí você está pronto a sofrer até morrer pelo evangelho? Que Deus te dê graça e força. E se você estiver pronto, pronta, grande, muito grande, será o teu galardão no céu. Segundo subponto. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Olha só, queridos. Em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor. Sabe por quê, irmãos? Quando eles apanhavam, eram surras torturantes. Tanto é que está escrito aqui dos vergões que estavam em seus corpos. O carcereiro lavou suas feridas, ou seja, feridas abertas pelas chicotadas dos chicotes romanos, irmão. Eles estavam sentindo dores, e ainda por cima amarrados, presos. Entretanto, o que é que a Bíblia diz? Eles começaram a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Está vendo, queridos? E aquele louvor subiu diante de Deus. E Deus agiu imediatamente, mandando um terremoto naquele lugar. Tremeu tudo. O louvor liberta. Eita glória! Louve a Deus e o teu louvor te libertará. Mas louve a Deus com a alma, com o coração, sem murmurações, sem contenda, sem críticas, em meio ao sofrimento. É fácil cantar quando tudo é alegria, né? Olha como estava Paulo lá. Ele estava em meio às dores e ainda por cima preso. Mas ele não estava se lamuriando, nem de nada reclamando, mas louvando a Deus. Então o louvor liberta, o louvor acalma, o louvor traz bálsamo para a alma ferida. Sabe? O louvor te aproxima de Deus. Faça isto com o inteiro coração e você só será beneficiado, beneficiada. Terceiro subponto. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. Olha o que resultou tudo aquilo, irmãos. Porque com o louvor, o terremoto aconteceu. As grades foram quebradas, cerradas. Mas a presença de Deus era tamanha, era tão grande, que todos os que ali estavam ficaram atemorizados. Só Paulo e Silas sabiam o que estava acontecendo. Ele sabia que era a resposta de Deus. Mas ali tinha o quê? Muitos criminosos, que no momento como este, eles aproveitariam para fugir. Mas fugir como? A presença de Deus estava ali e eles ficaram aterrorizados. E o carcereiro, irmão, puxou a própria espada e queria matar-se. Sabe por quê, irmãos? Porque num momento como este, quando presos fugiam dessa forma, o carcereiro pagava com a própria vida. Veja na soltura de Pedro. Aqueles que seguraram lá, que estavam segurando a Pedro, que eram 16 soldados, e dentre eles 2 estavam ligados por cadeias a Pedro, em algumas versões falam que eles foram castigados. Herodes os castigou. Mas nas linguagens mais modernas diz que eles foram mortos. Veja lá em Atos capítulo 12.
Nas linguagens mais atualizadas, diz que eles foram mortos e noutras castigados. Ou seja, aquele carcereiro já sabia que a sua sentença seria terrível. É por isso que ele quis morrer. Então Paulo disse, não faça tal coisa com você mesmo, porque todos nós estamos aqui. E aquilo ali redundou em quê? Resultou em quê? Ele acende uma lâmpada, que estava tudo escuro, né? Era noite. E ele pede uma palavra a Paulo, um esclarecimento. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não perdeu a oportunidade, está vendo? Sentindo dores. Ele abre a boca e diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro se converte, toda a sua família. O evangelho prevalece. E vocês lendo o restante da história, depois Paulo ainda chama as autoridades e dá uma reprimenda deles. E eles ficaram com medo quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, viu? Porque eles foram injustos, eles influenciados, corrompidos por aqueles mercantilistas ali, aqueles mercadores, fizeram bobagem. Jamais eles imaginariam que estavam lidando com cidadãos romanos. Mas até que isso acontecesse, Paulo passou por momentos difíceis, entretanto, muito alegre com Jesus. Preparemo-nos para todos os momentos da vida, irmãos, bons e alegres, ou tristes e maus. O importante é que Deus esteja conosco para nos dar a vitória, viu? Ele é poderoso para quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, trazer libertação, bênção, graça, paz e perdão a todos os pecadores. Mas vamos fazer um trabalho para Deus. É necessário evangelizar. Estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Precisamos, sim, ganhar almas e levá-las ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Há milhões ao redor do mundo sem ouvir a palavra de Deus, perecendo. Neste momento que eu estou falando com você, neste momento, milhares e milhares de pessoas estão partindo para a eternidade. E a maioria delas sem Deus, sem paz e sem salvação. Pense nisso. Cada alma que você ganhar para Jesus é menos uma que irá para o inferno. E é mais uma que povoará o reino dos céus juntamente com você. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para uma grande obra. Responda como Isaías respondeu. Ele está perguntando para mim, para você, para nós: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diga como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, de 15 a 18. Portanto, agora, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 até o 20. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 13 e 17. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos à conclusão da lição. Conclusão da lição de número 4. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, lá em Atos 18, versículo 22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Pastor Mário Souza. Nisto tudo observamos o desprendimento de Paulo, dos seus companheiros e de todos os que verdadeiramente são chamados para este santo ministério. Foram 3 as viagens missionárias que Paulo fez, todas sempre acima de 2 anos. Esta segunda em torno de 3. Então, ele ia com seus companheiros, por onde passava, por todas as partes, continentes, levando esta palavra com o único intuito: levar almas para o reino de Deus, conduzi-las ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos ganhadores de almas. Prestem atenção, todos vocês que estão me ouvindo, principalmente obreiros. Não sejam pescadores de aquários. Vá pescar em alto mar. O que se vê por aí são muitas igrejas sendo abertas perto de outras para ganhar crentes que já são crentes. Isso é pescar no aquário alheio. O verdadeiro pescador vai para o alto mar, conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Pescando peixes lá em alto mar, onde eles estão. Não pesque em piscinas, não pesque em aquários, viu? Seja um ganhador de almas. Vá pescá-las em alto mar. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te rendo graças por mais esta tão preciosíssima lição. Faze-nos, ó Deus, verdadeiros ganhadores de almas, que não têm a vida por preciosa, mas que toda esta vida seja dedicada a Ti, ao Teu serviço, ao Teu louvor, em prol de ganhar almas. Pai Santo, levanta obreiros, obreiras, que a Tua obra, ó Deus, seja beneficiada e que novos missionários se levantem, porque os campos estão brancos para a ceifa. Pai Santo, estenda a Tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Lembre-se, não falte à escola dominical. O amor eterno de Deus, o nosso onipotente Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, o nosso onipresente Filho, e a comunhão sublime do Paracleto, Deus Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, esta noiva de Jesus querida, que ama e ansiosamente aguarda a vinda do seu noivo, para com ele morar por toda a eternidade. Amém. Amém.